coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento ao seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e o mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem um traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, quero saudar você, aquele porção menor aqui que se encontra na igreja, como equipe litúrgica. Meus queridos irmãos, São Paulo nos fala na segunda leitura que ele sabe viver na bonança, mas sabe também viver na miséria. Porque ele sabe aonde encontrou a sua segurança e a sua força. Quem me fortalece é o Senhor. E por isso São Paulo não tem medo de qualquer adversidade que venha acontecer. Se a gente pegar todas as histórias que Paulo conta sobre ele, que foi perseguido, que foi chicoteado, que foi apedrejado, até mesmo o momento da sua morte, porque ele sabia que a qualquer momento ele seria pego e também morto. Mas nem isso tirou do coração de Paulo a certeza de que a sua fortaleza era o Senhor. O que me inquieta muito é que nós cristãos murmuramos demais. E muitas vezes a gente reclama e reclama até de Deus quando acontece algo de ruim em nossa vida. Tendo em vista que Deus não tem culpa daquilo que de mal acontece em nós.
E muitas vezes nós reclamamos tanto que queremos encontrar um culpado para as situações que vivemos em nossa vida. E às vezes nós encontramos em Deus o culpado, enquanto Ele bondosamente está ao nosso lado a todo momento, não para nos punir, não para colocar um fardo maior, mas o próprio Jesus nos diz que torna o nosso fardo leve. O que nós queremos é que Jesus tire de nós os acontecimentos maus que vêm para a nossa vida. E aí nós somos ingratos demais quando queremos julgar a Deus por situações que vivemos onde Ele não tem nada a ver. E muitas vezes queremos impor a Deus aquilo que Ele faça, que é o meu desejo, o nosso desejo. E por isso mesmo, meus irmãos, quando a gente ora, a gente não impõe a Deus o que é que a gente quer. Existem muitas igrejas aí que dizem que a gente precisa pedir a Deus, e a gente insiste tanto que quando Deus não nos escuta, a gente fica com raiva de Deus. Só que São Paulo vem exatamente nos formar, porque tudo aquilo que São Paulo escreveu, e aqui São Paulo escreve aos Filipenses, a uma comunidade, exatamente para formar. Quando a gente pega as Sagradas Escrituras, a gente entende que Paulo, nas suas cartas, ele quer formar aquela comunidade, para que eles entendam que eles não podem murmurar ou reclamar pelas situações que acontecem. E São Paulo diz como próprio exemplo: eu sei viver na bonança, porque às vezes Deus nos concede o muito, e às vezes a gente também nem consegue aproveitar essas bonanças de Deus. E quando vem o tempo de aridez, a gente não tem a capacidade de agradecer. Agradecer nos tempos bons e nos tempos ruins. Só que pegando a primeira leitura, tirada do profeta Isaías, que nós dizemos que é um profeta messiânico, porque ele fala sobre a chegada do Messias, esse Messias tão esperado, eu recordo-me de até uma formação de São Paulo, falando sobre as virtudes teologais. Se nós queremos identificar um verdadeiro cristão, ele precisa ter essas virtudes. Virtudes são graças que são concedidas a nós por Deus. Teó significa Deus. Então, são virtudes que vêm do próprio coração de Deus, que é a fé, a esperança e a caridade. Quando nós encontramos alguém que não tem esperança, mesmo nos tempos difíceis, não consegue enxergar em Deus a sua esperança e a sua vitória, esse cristão precisa rever a sua vida. Quando um cristão perde a fé, abandona a igreja e fica pulando de igrejas em igrejas por aí, certamente esse cristão também precisa rever a sua vida, como o amor. Um cristão que é extremamente azedo e não tem a capacidade de expressar nenhum tipo de amor ao irmão, ao outro, ao próximo, às coisas de Deus, certamente esse cristão também precisa rever. A característica do cristão está ligada a essas virtudes, porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos assemelhamos a Ele. E quanto mais nos assemelhamos a Deus, mais temos essas virtudes que o próprio Deus concede ao homem. É por isso que a gente vê pessoas que dão testemunho para a gente, pessoas que vivem tribulações, que sofrem, mas estão sorrindo para nós. Não quer dizer que essas pessoas sofram menos que a gente. Às vezes a gente acha que a gente sofre mais que o outro, e a gente nem conhece a vida do outro. Às vezes o outro está sorrindo, mas deve estar destruído por dentro por situações que possam viver na sua vida. Mas talvez essa pessoa tenha a capacidade ainda de sorrir, mesmo na dor e no sofrimento, porque ela está mais próxima de Deus. E mais próxima de Deus significa dizer que ela tem em abundância essas virtudes que Deus concede. Aí entendemos o que São Paulo diz: eu sei viver nas bonanças, sei também viver na miséria, porque eu sei quem me fortalece é o Senhor. Ou seja, aquele que tem
a sua confiança em Deus, não deixe abalar a sua fé. Jamais perde a esperança, porque não existe cristão sem esperança. Se a gente olhar para as profecias e os profetas, quanto tempo o povo esperou pelo acontecimento das promessas de Deus em suas vidas? Um povo que caminhou 40 anos para chegar à terra prometida, porque Deus havia prometido a eles que iria dar uma terra que corre leite e mel. Às vezes a gente quer o imediato, e quando a gente reza, a gente quer pedir a Deus imediatamente que Ele conceda algo, sem ter a capacidade de ter a paciência de esperar em Deus. E aí nós precisamos aprender muito, e aprender como São Paulo: sei viver nas bonanças, sei viver também na miséria. E aí entendemos que quando nós não temos essas virtudes, certamente nos falta muita coisa. O objetivo de todos nós é alcançarmos a salvação, morrermos um dia, mas estarmos nesse grande banquete que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas só pode participar desse banquete os que tiverem as vestes próprias de festa. Jesus conta uma parábola e fala que ninguém queria participar do banquete. Então ele mandou chamar outros, chamar bons, chamar maus. Mas o dono da festa, olhando, encontrou alguém que não estava com as vestes próprias da festa. Perguntou a ele como ele havia conseguido entrar naquele lugar sem as vestes próprias. Um cristão sem fé, sem esperança e sem amor será incapaz, será capaz de entrar para esse banquete. Meus queridos irmãos, quanto maior a nossa fé, maior será a capacidade de suportar qualquer tribulação. Não esqueçamos jamais que o cristão não nasceu para viver somente na glória. O cristão foi chamado primeiramente a abraçar a cruz. As bonanças vêm por acréscimo. Se nós não temos a capacidade de carregar a cruz, certamente nos falta ainda as vestes para participarmos do banquete. E se não a tivermos, não poderemos participar. Seremos como essa parábola, que o rei mandará aos seus empregados tirar aquele homem, e a palavra é muito violenta, amarrar os pés, as mãos deste homem que está na festa, sem as vestes, jogai-o fora na escuridão, nessa escuridão onde haverá choro e ranger de dente. A gente não pode brincar com a nossa salvação, a gente precisa lutar por ela. E o tempo passa muito rápido, o tempo cronológico, ele passa muito rápido. Se olharmos para os tempos atuais, entendemos que desde março até agora já chegamos ao final do ano. E nós, o que aproveitamos deste tempo para cuidar, para alimentar a nossa fé, a esperança e o amor que somos chamados a viver? Que Deus nos conceda a capacidade de termos essas virtudes teologais, porque elas servem para nos levar um dia para essa grande festa que Deus está preparando para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.